Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Laura Patrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Hoje eu separei um assunto muito legal para a gente conversar, que é a relação entre o medo e a ansiedade. Por que muitas vezes a gente fala que temos medo de alguma coisa e outras vezes a gente fala que se sentiu ansioso por algum motivo? Basicamente, para começar toda essa história, a gente precisa ter em mente que tanto o medo quanto a ansiedade são emoções muito positivas para a nossa vida. A gente precisa sentir medo e a gente precisa ter ansiedade, sentir a ansiedade. Por quê? Porque as duas emoções, elas são responsáveis por nos proteger. Se a gente não tivesse sentido essas emoções ao longo do nosso desenvolvimento como espécie humana, nós provavelmente teríamos sido sucumbidos há muitos anos atrás. Além disso, se a gente não tivesse medo no nosso dia a dia, a gente também já teria morrido há muito mais tempo. Por quê? Porque a gente atravessaria a rua, por exemplo, sem olhar para os lados. A gente não teria medo da morte. A gente não cuidaria da nossa saúde porque a gente não teria medo do que pode acontecer se a gente não se cuidar. E aí, assim por diante, mil coisas. Mas então, Laura, por que é ruim sentir medo? Por que o medo é uma emoção que a gente evita, o que a gente busca não sentir? Porque o medo, muitas vezes, ele está exagerado, assim como a ansiedade. E aí, o que a gente faz? A gente paralisa ou a gente foge daquelas situações. E aí, esse é o grande ponto em relação ao nosso medo e às nossas ansiedades. Qualquer emoção, na verdade, quando ela está em exagero, ela é inadequada, ela é disfuncional, ela não nos ajuda. E aí, qual é a diferença, então, do medo e da ansiedade se os dois servem para a mesma coisa? Basicamente, a diferença é que o medo está relacionado a coisas do nosso momento, do que está acontecendo agora. Então, se eu estou numa floresta e vem um urso faminto na minha direção, isso me gera medo. O urso está na minha frente, eu estou vendo aquela situação geradora de medo, né? No caso, aquele animal, aquela pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma situação, enfim, mil coisas. Se eu penso que final de semana eu vou para a floresta, na casa da família, e lá tem um urso faminto, ou eu sei que lá naquela floresta eu posso me deparar com um urso faminto, então eu vou sentir uma ansiedade de pensar que ao chegar lá eu posso me deparar com esse animal que me causa medo, que me causa uma sensação de luta ou fuga, né? De fugir daquele urso ou de tentar lutar contra aquele urso. O medo, então, ele está relacionado a diversas coisas. Ele pode estar relacionado a animais, ele pode estar relacionado a situações, a pessoas. E por que eu falo tanto para a gente enfrentar os nossos medos? Porque quando a gente enfrenta esse medo, a gente avisa o nosso cérebro que a gente não precisa ter mais medo daquela situação, porque aquela situação é factível de nós lutarmos com ela, né? Nós enfrentarmos ela. Ela não é a ameaça que o nosso cérebro está entendendo que é. Ela é simplesmente uma situação que precisamos estar em alerta, precisamos estar atentos, mas a gente não precisa evitar aquela situação. Quanto mais você evita as situações que te causam medo, então quanto mais você não vai andar de metrô, quanto mais você deixa de ir na casa de alguém, quanto mais você deixa de frequentar lugares públicos, ambientes com muita gente ou pouca gente, enfim, maior é o reforço que você está dando para o seu medo. Você está dizendo para o seu medo que ele tem razão de existir, que realmente aqueles lugares ou aquelas pessoas ou aquelas situações são ameaçadoras. E aí, o que o seu cérebro faz? Se mantém na posição de evitar ir para aquele lugar, evitar aquelas pessoas, evitar aquelas situações. E aí, só de pensar que você vai ter contato com aquelas situações, isso te gera ansiedade, isso te gera um desconforto que te coloca numa posição de deixar de fazer coisas que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de conhecer lugares diferentes, mas para eu ir conhecer um lugar diferente, eu preciso pegar um avião e eu tenho medo de avião. Então, eu nem vou
conhecer lugares diferentes, eu evito, eu me, eu me, é, eu me podo, né? Eu limito a realização dos meus sonhos, que eu até poderia realizar por causa do meu medo. E aí tem uma coisa interessante sobre o medo, que é assim, a gente precisa escolher quais são os medos que a gente vai enfrentar. Porque nem todo medo, nem toda ansiedade é algo que a gente vai enfrentar. Talvez tenham medos aí que a gente vai deixar para lá e tá tudo bem. Por exemplo, alguém que tenha medo de andar de barco, né? Andar de balsa, de barco, de navio, de qualquer coisa na água. Essa pessoa pode viver uma vida inteira sem precisar pegar um transporte aquático. Ela vai evitar ir para lugares que precise pegar um transporte aquático, ela não vai fazer alguns passeios com as pessoas em algum lugar que ela tiver. Claro, se ela morar num lugar onde tem que usar um transporte aquático, aí é um medo que ela vai precisar enfrentar, porque ela vai ficar muito limitada na sua vida. Agora, se ela vive numa cidade, se ela vive numa situação em que não tenha a necessidade do transporte aquático, tudo bem. Ela pode andar de avião, ela pode andar de carro, ela pode ficar na beira da praia enquanto os outros vão fazer algum passeio, ou na beira do rio, ou no hotel, né? Ou em casa, enfim. Então, existem alguns medos que a gente não vai enfrentar na nossa vida, que a gente não vai precisar colocá-los em xeque, porque eles não nos causam nenhum tipo de prejuízo ou de sofrimento. A gente simplesmente vai evitar lugares que tenham aquele tipo de situação, de pessoas, enfim, mas a gente pode viver uma vida evitando, por exemplo, um transporte aquático. Agora, se eu moro, como eu falei, como um outro exemplo, num lugar onde, numa ilha, por exemplo, ou se eu moro num lugar onde muitas coisas acontecem com transporte aquático, bom, aí eu já tenho um problema, né, um prejuízo muito grande ao ter este medo. Com avião é a mesma coisa. A gente pode viver sem andar de avião, mas a gente vai evitar muitas coisas na nossa vida, a gente vai deixar de fazer muitas coisas. Se para você tudo bem, se você não tem interesse de conhecer outros lugares, se o seu trabalho não te exige viajar, ok. Mas você há de convir comigo que hoje em dia não andar de avião tem sido cada vez mais uma raridade. Claro, nós estamos vivendo esse momento de pandemia que está nos limitando de muitas coisas. Mas eu estou falando aqui para momentos normais, né? Para momentos em que a gente pode sair, que a gente pode passear, que a gente pode conhecer os lugares. Então, escolha os medos que você quer enfrentar. Escolha um por vez e enfrente-os. Tem pessoas que têm medo de andar de metrô e vivem numa grande cidade que precisam andar de metrô para ir para o seu trabalho. Isso encurta a sua vida, encurta o seu caminho, né? Facilita a sua vida. Então, essa é basicamente a diferença entre o medo e a ansiedade. Muitas vezes a nossa ansiedade ela vem de um medo que algo aconteça, um medo de morrer, um medo de perder o controle, o medo de enlouquecer, o medo de andar de avião, o medo de viajar, etc. O medo de ter outra crise de pânico. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais a diferença entre o medo e a ansiedade e complemente aí para o seu tratamento da ansiedade e para que você possa cada vez mais ter uma vida mais tranquila e mais distante da ansiedade.